Olha, com muita alegria que nós chegamos até você com este programa, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Seja muito bem-vindo conosco, estes minutos que vamos passar juntos aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Você sempre tem sido convidado para os cultos na nossa igreja, também transmitimos aqui pela TV Grande Dourados, todos os domingos às 19 horas, o culto diretamente ao vivo ali, direto da igreja, e é sempre uma alegria estar aqui na sua companhia, poder estar comunicando, levando a palavra de Deus até você, até o seu lar. E como nós estamos aí dentro do mês de outubro, eu quero lembrar uma data muito importante para nós neste mês de outubro, que é a Reforma Protestante do século XVI. E antes de falar na Reforma, nós vamos falar no segundo bloco, eu quero falar neste assunto na Bíblia. Pelo menos nós temos no Antigo Testamento dois grandes momentos de reforma religiosa em Israel. Deus havia dado a Israel as suas leis para orientar as famílias no relacionamento com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que veio ao encontro do homem por causa da sua queda original. O homem caiu do estado que foi criado e Deus resgatando o homem, fazendo com ele aliança. E estes aspectos da aliança de Deus com o homem sempre foi um desafio. Por causa do pecado humano, o homem sempre afastou de Deus, sempre afastou da aliança com o Senhor. Então, quando nós vemos as Escrituras, nós vemos sempre Deus chamando o homem de volta à aliança com Ele. Talvez você mesmo que está me acompanhando aí neste programa, no seu lar, você está longe de Deus, seu coração está longe de Deus e precisa de voltar-se para Deus, para uma aliança com o Senhor, onde Deus diz assim: eu serei o seu Deus, e você diz: eu serei o seu povo. Sempre foi esta aliança de Deus com o povo de Israel. Mas muitas vezes o povo de Israel afastou desta aliança, deixou de obedecer ao Senhor e afastou do culto a Deus. Em muitos momentos Deus teve que chamar este povo de volta, usando os seus profetas, reis, sacerdotes, juízes, para chamar o povo de volta e colocá-lo novamente na aliança com o Senhor. Um desses grandes momentos da história de Israel aconteceu por volta do ano 615 antes de Cristo. A Bíblia registra em 2 Reis, no capítulo 21, a história de um dos reis de Judá, Josias. Josias era rei de Judá, da linhagem de Davi. E aconteceu que os seus antecessores não afastaram da aliança com o Senhor e levaram para Jerusalém tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E quando Josias começou a reinar, foi um período de crise espiritual em Jerusalém. Josias começou a reinar com 8 anos de idade e reinou 31 anos sobre Jerusalém. E no seu tempo era o sacerdote Ilquias, era o homem responsável por ensinar a lei de Deus ao povo. E Ilquias teve uma grande influência sobre este rei, o rei Josias. E Josias então mandou abrir a casa do Senhor. Observa só, a casa de Deus estava fechada. Um dos seus antepassados havia fechado a casa do Senhor e introduzido em Jerusalém todo tipo de ídolos das nações vizinhas, até queimar os seus filhos em sacrifício a Moloque, uma divindade pagã dos fenícios. Eles já haviam feito, e Jerusalém estava infestado de todo tipo de feitiçaria, idolatria, todo tipo de maldade, e de forma que a ira de Deus se acendeu contra o povo da aliança.
quando Josias começa a reinar, ele manda abrir as portas do templo e fazer uma reforma no templo. Até telhas de aranha tinha no templo que Salomão havia construído. E enquanto eles estavam limpando o templo, acharam o livro da lei de Deus. E Uquias achou o livro e levou ao rei Josias. O rei Josias mandou ler o livro. E quando leu o livro da lei de Deus, ele percebeu que Israel tinha afastado completamente do Senhor. E consultou o Senhor, e o Senhor disse para Josias que a sua ira estava acesa contra aquele povo, porque eles não estavam guardando as palavras da aliança. Imagina você faz uma aliança e depois um lado permanece fiel e o outro se torna totalmente infiel àquela aliança. Então Josias começou uma reforma religiosa em Jerusalém, e a Bíblia registra que nesta reforma religiosa de Josias, ele começou pelo templo, mandou tirar tudo que era estranho ao culto a Deus, que estava lá dentro do templo. Eu fico imaginando se fosse fazer uma reforma religiosa nos nossos dias, nas liturgias dos cultos, na adoração ao nome do Senhor, quantas coisas estranhas que foram penetrando no meio, dentro dos templos, e que hoje está completamente infestado, e a palavra de Deus ficou à parte, ou ficou de lado de muitos adoração ao Deus de Israel. Estava assim nos dias de Josias. Josias teve que banir de Jerusalém, se você quiser ler, está no capítulo 23 de 2 Reis, ele teve que banir toda a feitiçaria que seus avós, seus pais haviam trazido para Jerusalém, teve que destituir a ordem dos sacerdotes de Baal, que estavam ali para introduzir o culto a Baal em Jerusalém. Ele teve que tirar os postes ídolos, ele teve que queimar os altares pagãos de Jerusalém, até dentro do templo, no pátio do templo da casa do Senhor, tanta coisa estranha. E a Bíblia diz que Josias foi limpando estas coisas com a ajuda do sacerdote Ilquias, do profeta Isaías. Eles foram limpando, tirando aquelas coisas maléficas de Jerusalém, para instituir novamente o culto a Deus. A lei de Deus voltou a ser lida, explicada para o povo. E o grande elo da reforma feita pelo rei Josias é que ele achou a lei de Deus. Quando o coração do povo se volta para a Escritura, para a palavra de Deus, começa uma limpeza espiritual também no coração daquela família, daquela pessoa, daquela igreja. De forma que o registro das Escrituras é que nestes 31 anos que Josias reinou em Jerusalém, ele voltou a nação de Israel a adorar o Deus de Israel. E a Bíblia registra que Josias foi um homem tão piedoso, mas tão piedoso, que antes dele não houve um rei tão piedoso como ele. Então eu fico pensando a piedade de Josias, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas só que o texto aqui registra que Josias se voltou para Deus de todo o seu coração, e de uma forma tão piedosa, tão temente a Deus, a ponto da Bíblia testemunhar a respeito dele, que não houve antes dele, nem depois dele, um rei tão piedoso como o rei Josias, que se convertesse de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel. É muito importante isto. Josias, então, fica aqui o registro da sua reforma religiosa, só que era tarde demais. Deus havia acendido a sua ira contra Israel. Dias mais tarde, quando Josias morreu, Joaquim, seu filho, começa a reinar em Jerusalém.
não observa os caminhos do Senhor como Josias, não se volta para o Senhor de todo o coração, e Deus então mandou Israel para um cativeiro na Babilônia, onde ele haveria de sofrer as penalidades, as consequências da sua desobediência ao Senhor. 70 anos mais tarde, quando o povo de Israel clama ao Senhor e se volta ao Senhor lá no cativeiro da Babilônia, a promessa de Deus é que ele nunca vira as costas para um coração arrependido, contrito. Deus ouviu a oração daquele povo e trouxe de volta para Jerusalém, mas eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Nós não precisamos de passar por isto. Se nós voltarmos o nosso coração para Deus, com arrependimento, com a fé verdadeira em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus poupa a nossa alma de muitos males. Nós vamos ver mais tarde Neemias trazendo o povo de volta do cativeiro, novamente rebuscando a lei de Deus. Toda reforma religiosa, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro-texto para toda reforma religiosa. Então, Josias e também mais tarde Neemias, eles pegam o livro da lei e colocam para que o povo pudesse ouvir a palavra de Deus e voltar-se o seu coração para Deus. Nós destacamos aqui 2 momentos na história do povo de Israel, um com Josias e outro com Neemias, reformas religiosas para trazer o povo de volta à aliança com o Senhor. Nós vamos para o intervalo. Após esse intervalo, nós vamos falar sobre um outro aspecto de uma reforma religiosa acontecida também na história da igreja. Não perca o próximo bloco do nosso programa. Vamos dar uma atenção aos nossos patrocinadores deste programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados.
Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Muito bem, nós voltamos aqui no segundo bloco deste programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Hoje nós estamos falando sobre os aspectos de reforma religiosa. Vimos lá no Antigo Testamento com o rei Josias e depois com Neemias, quando eles voltaram o coração do povo para a palavra de Deus. Eu quero falar nesse segundo bloco de um outro aspecto da reforma religiosa. A história, ela é sequencial. Quando nós pegamos para estudar a história geral, a história do mundo, a história da humanidade, a marcha da civilização, quando nós pegamos para estudar a história de nações, a história do Brasil, existem muitos quadros da história. A história da igreja não é diferente. Aliás, uma das grandes necessidades nossa hoje é de conhecer um pouco mais a história da igreja. Eu estava numa conferência da Editora Fiel em Águas de Lindóia no ano passado, quando Paul Washer, um grande expositor, um grande pastor americano, expositor de uma reforma nos nossos dias, Paul Washer estava dizendo que a grande necessidade da igreja evangélica brasileira é conhecer a história da igreja. E realmente muitas pessoas se levantam no meio da própria igreja e achando que está falando coisas novas, quando na verdade, quando a gente vai ler a história da igreja, isso já aconteceu em vários momentos da história. O que falta é um conhecimento maior da história da igreja. E a história da igreja, ela também tem os seus momentos de necessidade de reforma, de voltar, chamar o povo de volta para a palavra de Deus. Nós conhecemos a história da igreja que na Idade Média, um período de trevas espirituais, a igreja cristã foi se afastando da mensagem central do Evangelho e de reconhecer a palavra de Deus e foi esquecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ficou proibida a sua leitura e o povo não tinha acesso às Escrituras, de forma que aconteceu no século XVI, início do século XVI, que explodiu uma grande reforma pela Europa, chamada Reforma Protestante do século XVI, mas não foi de um minuto para o outro. Quando estudamos a história da igreja, vemos os pré-reformadores,
muitos deles mortos na Inquisição, de forma que no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, combatendo a venda de indulgências. A palavra clássica da teologia é simonia. A palavra simonia vem lá de Atos dos Apóstolos, quando aquele Simão, o mágico, queria comprar os poderes dos apóstolos. Quando viram os apóstolos realizando alguns milagres, como ele era mágico, pensou que era um truque e ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca deles ensinarem aqueles poderes para eles. E Pedro falou assim: o teu dinheiro é contra ti para a tua perdição. A partir daí, na história da igreja, simonia se tornou um termo clássico para explicar e referir quando pessoas, igrejas vendem objetos sagrados ou comercializam objetos sagrados em nome da fé, em nome de poderes miraculosos, seja água ungida, óleo ungido ou qualquer outra coisa, fita, o que for para você colocar no seu braço, objeto sagrado que atribui a ele algum tipo de poder espiritual para te proteger. Isso chama-se simonia, comercialização de objetos que são atribuídos valores de fé. Então, no dia que Martinho Lutero colou as suas 95 teses, foi contra a indulgência, a venda do perdão de pecados e da entrada no céu. Isso é um assunto que a história da igreja revela. Mas o que eu quero falar com isso são exatamente sobre os efeitos que a reforma protestante, a partir de Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Melanchthon e outros reformadores como Beza, os efeitos que esta reforma que dividiu a igreja, trazendo aí os lineares da igreja protestante, exatamente os efeitos que ela trouxe para a vida da humanidade, como a liberdade de consciência, o livre exame das escrituras e outros princípios. Mas a reforma, ela se baseou em 5 pilares que são importantes para você conhecer. O primeiro pilar quer dizer sola scriptura, somente a escritura é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Quando os reformadores trouxeram para a igreja este valor, este princípio de que somente a escritura é a palavra de Deus, exatamente porque era um tempo que a tradição concorria com a palavra de Deus. Então era a Bíblia mais a tradição. E os reformadores disseram: não, somente a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e de prática. De formas que nos nossos dias não são só 2, são 3. A igreja, o movimento religioso no geral hoje tem as escrituras, a tradição e mais as revelações e profecias modernas como sendo autoridade de fé. Mas nós continuamos afirmando que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Paulo diz: prega a palavra. E o livro de Hebreus diz que é somente a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que deve ser objeto de fé. Então, este é um dos pilares da reforma, somente as escrituras, só a Bíblia é a palavra de Deus em matéria de fé e de prática para a nossa vida e para a nossa conduta. Um segundo pilar da reforma, além de somente as escrituras, é sola gratia, somente a graça de Deus. E somente pela graça de Deus nós podemos ser salvos. Não é a graça
mais alguma coisa que nós fazemos. A salvação é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ao dizer sola graça, os reformadores queriam dizer que a salvação de um homem, de uma mulher, nossa, que somos pecadores diante de Deus, só pode acontecer pela graça salvadora de Deus, um gesto do amor de Deus na nossa direção. O terceiro pilar da reforma é sola fide, ou seja, somente pela fé. A história do próprio Lutero diz que ele fazia tudo enquanto é ritual religioso para se livrar do peso da culpa do seu pecado, que pesava dia e noite sobre a sua alma, até que um dia, lendo Romanos, ele leu lá: o justo viverá pela fé. Ninguém mais expôs esta doutrina da justificação pela fé como Lutero, o reformador. João Calvino fala depois das doutrinas da graça de Deus, mas como Lutero, ninguém expôs a doutrina da justificação pela fé, tanto que aquilo inquietava o seu coração. As pessoas pensam que é fé mais obras, e nós estamos dizendo somente pela fé. Nós não temos outra obra a não ser a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nós nos apossamos dela pela fé e nos tornamos agora filhos de Deus pela fé em Cristo. Então, somente pela fé. Vai guardando aí os solas da reforma. O quarto pilar da reforma é solus Christus. Somente Cristo salva. Não tem salvação em nenhum outro. Não adianta buscarmos salvação na própria igreja, a igreja não salva. Não adianta buscar num sacerdote, num pastor, não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A palavra, o pilar solus Cristo quer dizer somente Jesus Cristo salva o pecador. Ou seja, só Jesus Cristo fez o sacrifício da cruz para nos salvar. Os apóstolos entenderam isto e disse: olha, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O quinto pilar da reforma é soli Deo glória, somente a Deus toda a glória. Nós não somos chamados para adorar anjos, nem homens, nem qualquer outra criatura, nem qualquer objeto que as mãos humanas criam, mas somente a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Soli Deo glória quer dizer que nós, seres humanos, somos chamados para tributar a Deus a glória que é devida ao seu santo nome. Reforma quer dizer isso, nós voltarmos os nossos corações para Deus com pureza de alma, com a pureza da fé. Somente as Escrituras, somente pela graça, somente pela fé, somente Jesus Cristo e somente a Deus toda a glória. São os pilares da reforma. E eu quero chamar você a refletir sobre isso, porque nós vivemos dia de muita simonia, de muita confusão religiosa, de muito sincretismo religioso. E a palavra quer dizer confusão religiosa. Se nós voltarmos o coração para a palavra de Deus somente e para o Evangelho de Jesus Cristo, estas confusões sairão da nossa alma. Que Deus nos abençoe a fazer uma reforma na nossa vida, uma reforma real na Igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados.
Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós estamos encerrando aqui mais um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Quero agradecer a sua companhia, hoje quando nós falamos sobre a reforma. Quero agradecer a sua companhia conosco, convidá-lo a pensar nestas verdades profundas da Palavra de Deus e também deixar um convite aqui para você participar das nossas programações. A Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida como Igreja do Relógio, o seu templo ali na Avenida Marcelino Pires, 2233, e é uma alegria recebê-lo ali nos nossos cultos. Na quarta-feira estamos dando um estudo bíblico,
visão panorâmica da Bíblia. Agora estamos no Novo Testamento, livro por livro. É muito importante para a sua vida, para você como um estudioso da Palavra de Deus. No domingo, às 9 horas, nós temos a escola dominical, escola bíblica dominical, para ensinar a Palavra de Deus. E à noite nós temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Caso você não possa ir até a igreja, você pode acompanhá-lo também aqui no canal 6, a TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa com a graça soberana do nosso Deus.